Olá, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o professor Eros Carvalho, que é professor de filosofia da URGS Federal do Rio Grande do Sul, fez a formação dele, o doutorado na UFMG, o mestrado também, mas estudou também em outros lugares. Ele vai contar aí para a gente um pouco também da pesquisa, né? Ele tem pesquisa em psicologia, relacionado também com a ecologia, com a epistemologia, um campo interdisciplinar, né? Obrigado pela sua presença aqui, Eros. Você pode contar como que vem sendo feitas aí suas pesquisas, né? Sua formação também, e vamos conversando. Pode ficar Tá à certo. vontade aí para começar. Boa tarde. Então, boa tarde, Caio. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É um grande prazer estar aqui nas Conversações Filosóficas. Acho que seu programa tem feito aí um trabalho inestimável aí para a comunidade. Como a gente vinha comentando, né, só a questão da quantidade, né, isso a gente já tinha até ideia, né, para quem participa das Anpofs, né, as últimas 2.000 pessoas, né, uma coisa a gente, como que cresceu, né, quando a gente compara 10 anos atrás, 15 anos atrás, nas últimas edições, esse volume muito grande. Mas, às vezes, a gente ficando lá nos nossos, cada um no seu GT, você não tem ideia da diversidade, né, de abordagens e de temas que a nossa comunidade hoje, né, consegue produzir. E o seu, né, canal aqui, com essas diversas entrevistas, com esse enfoque, né, em mostrar essa diversidade de abordagens, diversidade de temas, a gente tem isso mais presente. Então, acho que isso é muito valioso. E certamente a gente tem se conhecido mais, né? Acho que a comunidade filosófica, através desse trabalho. Bom, falar só um pouquinho sobre mim, depois eu falo então sobre a minha pesquisa, né? Como você falou, sou professor aqui na URGS desde 2011, fui professor também na UNB por 2 anos e tenho a minha formação na UFMG, né? Fiz o meu mestrado, o meu doutorado e até minha graduação eu também fiz lá. E tenho uma graduação em ciência da computação também, isso mostra já um pouquinho dos meus interesses interdisciplinares, né? Bom, o meu doutorado, ele foi na área de epistemologia, foi sobre o mito do dado. Então, essa é uma questão que me persegue, né, desde esse período. E eu vou falar um pouquinho dele também mais adiante, quando eu for falar dos desdobramentos, né, da psicologia ecológica, quando a gente trabalha com a epistemologia. Bom, o que eu tenho pesquisado agora nos últimos anos, botando assim, nos últimos 5 anos, né? Eu tenho pesquisado aquilo que se chama das abordagens 4E, né? Que as pessoas falam, né? As 4E em inglês. No português a gente não consegue ter a tradução para os 4E, né? Porque o E de embora já vira mente corporificada, tem o embedded, que a gente vai traduzir por situada, tem o extended, que a gente já diria que é a mente estendida, e tudo bem, e tem o enact, que vem do enativismo, que eu diria uma espécie de mente atuante, né? Então, a gente tem essas abordagens diferentes com respeito a uma certa visão tradicional de como que a mente funciona. E a psicologia ecológica, ela entra aí para introduzir talvez mais um E, que seria então o aspecto ecológico, né, da mente também. Então, nesses últimos 4 anos, eu tenho interessado por essas abordagens alternativas da mente, e eu acho que a psicologia ecológica, ela oferece ferramentas teóricas para a gente poder pensar, né, a mente. Vou tentar esclarecer isso um pouquinho aqui ao longo da nossa fala. Mas eu penso também que essa minha incursão, né, pela psicologia ecológica é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que eu acho que psicologia ecológica ela pode me ajudar a pensar algumas questões da filosofia, né, questões tradicionais da filosofia da mente, da epistemologia. Claro que eu também penso que a filosofia pode ajudar a trabalhar algumas questões conceituais, né, da psicologia ecológica. Quando a gente for falar da noção de affordances, por exemplo, que é uma noção muito importante na psicologia ecológica, é onde a filosofia também pode ter, né, dar alguma contribuição. Bom, então o que é a psicologia ecológica, né, do que eu estou falando?
Ela é uma disciplina, enfim, da psicologia, que surgiu em torno do James Gibson e da Eleanor Gibson. Então, James Gibson ele se focou muito mais em pensar quais são os mecanismos, né, que estão por trás da percepção, é uma teoria, né, acerca de como que funciona a nossa percepção. E a Eleanor Gibson, ela se concentrou mais em estudar, né, o desenvolvimento da percepção, porque nessa abordagem a percepção é algo que é aprendido, não é algo que nós temos, né, digamos, como já pronto e acabado. A gente vai aprendendo a perceber. Então, a Eleanor Gibson ela se concentrou muito mais em focar esse aspecto do desenvolvimento. Bom, essa teoria, né, que vem da psicologia, ela tem raízes no pragmatismo, tem raízes também no behaviorismo, na teoria da Gestalt e até na fenomenologia, né? O Gibson foi influenciado pelo William James indiretamente, porque ele foi aluno de Edwin Colt, que foi um aluno do William James, e que se dizia um Jamesiano, né? Então, o William James o Gibson acabou incorporando algumas coisas que vêm do pragmatismo, em especial essa ideia de que a gente deve pensar, por exemplo, a cognição muito mais em termos de uma adaptação ao ambiente. Então, a gente tem que olhar como que o organismo está atuando no seu ambiente e se adaptando a ele. Temos influência também, como eu disse, do behaviorismo, esse Holt, que foi professor do Gibson, ele era um behaviorista famoso nos Estados Unidos, embora ele já não fosse mais um behaviorista à la Watson, né? No sentido em que, por exemplo, ações são vistas como tendo uma dimensão intencional, já não são vistas meramente como mero comportamentos fisiológicos, por exemplo. Então, você já tem uma visão mais sofisticada do behaviorismo que o Gibson vai herdar. E também coisas que vêm da teoria da Gestalt, a ideia de que, por exemplo, o mundo que nós percebemos, ele já é recheado de sentidos e significados e valências, né? Algo que é muito acentuado pela teoria da Gestalt, algo que o Gibson também vai tentar incorporar isso através da sua ideia de affordances, né? Bom, então vamos falar um pouquinho agora o que seria, né, as principais ideias, né, que movem a psicologia ecológica e que vai desembocar, então, na teoria das affordances. Uma das coisas muito importantes para a psicologia ecológica é que a gente tem que pensar no sistema que é formado pelo ambiente e pelo organismo. Então, a gente não vai estudar o organismo separadamente, nem estudar o ambiente também separadamente. A gente vai tentar focar o modo como tanto o ambiente e o organismo estão entrelaçados. E aqui tem duas coisas que movem essa ideia, né? Por que a gente vai olhar para esse sistema que é formado tanto pelo ambiente quanto, né, pelos organismos, né, que estão imersos aí no ambiente? A primeira tem a ver com essa origem que eu acabei de chamar a atenção, que vem do pragmatismo e essa ideia de que a gente tem que olhar para os organismos quanto entidades, né, agentes que estão tentando se adaptar ao seu ambiente. Então, eu não posso olhar para um organismo sem ter como pano de fundo o ambiente ao qual ele está tentando se adaptar. Se eu quero entender as cognições desse organismo, eu tenho que ter claro exatamente quais são, né, as características desse ambiente. A segunda razão vem do seguinte: o Gibson está muito preocupado, na psicologia, você tem duas correntes, aquele behaviorismo mais inicial, contra o qual ele, inclusive, está reagindo, e que ele acha que acaba tendo uma dimensão muito fisicalista, né? O sentido parece que ele fica de fora, a gente não vê nem mais a agência, né, dos organismos, você tem uma descrição muito fisicalista do mundo, e aí você não encontra um lugar para os organismos entendidos enquanto seres que são capazes de agir. Então, por um lado, você tem excessos na psicologia que vão para um lado de um fisicalismo muito rigoroso. Mas, por outro lado, Gibson também está enxergando, e ele vê isso, com justiça ou não, acho que isso pode ser discutido, mas na teoria da Gestalt, um certo, um excesso de projeção, né? Como se o mundo da nossa experiência ele é fruto de projeções de fatores subjetivos, né? Então, aí você tem um foco muito acentuado do lado daquilo que seria uma certa projeção de elementos subjetivos, né, sobre
o mundo percebido. E ele quer encontrar, digamos assim, um terreno mais ou menos equidistantes desses dois extremos. E aí a ideia dele é o seguinte: quando a gente for falar de ambiente, a gente já tem que procurar um nível de análise, de descrição, que é mais próximo dos comportamentos e das ações, aqui entendidas, claro, já com características intencionais, que os organismos estão realizando. E do mesmo modo, quando a gente for caracterizar também os agentes, os organismos e aquilo que eles estão fazendo, a gente tem que pensar também nas ações que já têm como correspondente algumas características do ambiente. Então, a ideia é de que a gente vai ver, de fato, tanto o organismo como o ambiente como complementares. Então, quando eu descrevo o ambiente, eu não estou descrevendo mais o ambiente físico, eu estou descrevendo aquilo que a gente vai chamar de nicho, por exemplo. Eu estou descrevendo o quê? Eu estou descrevendo caminhos, tocas, lugares por onde, buracos onde o organismo pode cair, abrigos onde ele pode se esconder de outros predadores. Então, o vocabulário que eu vou utilizar para descrever o ambiente é um vocabulário que já se remete às características do organismo, porque se oferece abrigo ou não depende do tamanho do organismo. O que oferece abrigo para sei lá, para um pequeno macaquinho, não vai oferecer abrigo, enfim, para um elefante e vice-versa, né? Então, quando a gente descreve um ambiente numa escala que a gente diz que é uma escala ecológica, significa que a gente vai levar em consideração as características do organismo. Isso vale, inclusive, também para, não só no aspecto espacial, mas no aspecto temporal também. Quando a gente pega um dia, por exemplo, ele não é, na escala ecológica, aquilo que tem 24 horas. Um dia, para seres humanos como nós, é um dia que é dividido em atividades como acordar, se arrumar, tomar café, ir trabalhar, levar a criança para a escola, buscar, jantar, descansar, ver as notícias. Essa é a escala temporal dos eventos que constituem, né, o nosso ambiente em particular. E, claro, para outros animais também a gente vai pensar, né, essa escala temporal e essa escala espacial em relação, né, às suas capacidades. Então, essa é uma das principais ideias, né, da psicologia ecológica, que é tentar ver organismo e ambiente como complementares. Então, é a mutualidade entre organismo e ambiente. Bom, entrando agora uma segunda ideia que é muito importante, que é começar a entender, bom, como que a psicologia ecológica está entendendo, então, a percepção. Acho que aqui é interessante, para fazer um contraste, pensar o que seria a visão tradicional, né, que o Gibson encontrava na sua época, que ele chamava de visão instantânea da percepção. Nessa concepção, a percepção ela era pensada simplesmente como resultado, por exemplo, de você receber, né, certos inputs do ambiente, seus registros, então, vão gerar certas sensações, e isso basicamente seria entendido como o fenômeno perceptivo. Claro, aí tem a pergunta, mas a gente percebe não meramente sensações, mas a gente percebe objetos situados no espaço, a gente percebe, enfim, formas, cores e coisas muito mais complexas, a gente faz reconhecimento de tipos de objetos, né, cadernos, livros e assim por diante. Como que a gente explica isso? Bom, nessa teoria tradicional, você vai dizer que o cérebro depois vai ter um monte de processamento, né, de informação para poder pegar essas sensações e trabalhar e dar origem, então, a essas percepções mais complexas. Mas o estímulo que a gente recebe ele é muito pobre, e por isso mesmo, né, digamos assim, a mente, o cérebro, ele precisa contribuir com algo seu para poder chegar em percepções que são mais, né, complexas e assim por diante. E o Gibson vai dizer o seguinte: olha, tem várias coisas erradas com essa concepção clássica, tradicional da percepção, e uma delas é essa suposição de que no ambiente não tem muito estímulo, que é a pobreza do estímulo. E aqui um ponto interessante, porque o cognitivismo clássico, que surge também nessa época, e que é uma posição contra a qual o Gibson também está lutando, ele fez esse argumento contra o behaviorismo.
Isso a gente viu, o Chomsky fez uso desse argumento, né, da pobreza do estímulo, né? A gente não consegue explicar como que a gente adquire, né, capacidade de falar uma linguagem complexa a partir só do que a gente está ouvindo de outros falantes. É muito pobre esse estímulo perto da capacidade, né, de produtividade quase indefinida, né, de sentenças que uma criança muito rapidamente, ali com uns 4, 5 anos, já consegue fazer. E isso foi aplicado também na percepção, né? O estímulo é muito pobre e as nossas percepções são muito ricas. E o Gibson vai contestar isso. Não, na verdade, o nosso ambiente ele é muito rico em informação. E um segundo ponto que ele também vai contestar é que essa imagem, que eu chamei aqui da visão instantânea, da percepção, Gibson mesmo chama ela com esse nome, é que ela confere uma perspectiva muito passiva, né, do organismo, né? O organismo está só recebendo o estímulo, isso está produzindo automaticamente sensações, depois vai ser processado e vai gerar lá certas percepções. E o Gibson vai dizer, não é assim também, a percepção ela tem que ser entendida como ativa. Então, você tem muito mais informação espalhada no ambiente e o organismo ele explora esse ambiente para poder capturar essa informação. E aí, ele vai dizer também, inclusive, sensações nem é algo essencial para a percepção. O que importa, na verdade, é a estrutura a estrutura do estímulo, do modo como nós somos estimulados ao longo do tempo, é que contém, de fato, informação acerca das características, né, do ambiente. Então, por exemplo, se você pega uma situação em que você está numa região com densa neblina, você pode estar com os olhos abertos, você vai estar tendo uma série de sensações, mas você não enxerga nada. E ele vai dizer, é isso mesmo, você não enxerga nada. Por que você não enxerga nada? Porque não tem ali nenhuma estrutura para você capturar. Para onde quer que você olhe, você vai estar recebendo raios com a mesma intensidade de todas as direções. Para que você tenha, digamos, estruturas que vão especificar, então, as diversas características do ambiente, você tem que ter, num ponto, por exemplo, do espaço, chegando ali, diferentes raios de diferentes lugares, mas com diferentes intensidades, porque eles estão refletindo, né, características ali de diferentes superfícies. E aí você vai tendo estruturas com diferenças, que permite, então, que você especifique corretamente certas características do ambiente. Mas quando você pensa a informação, né, que ele vai chamar então de informação ecológica dessa maneira, como estruturas que estão espalhadas aí enfim, na energia óptica, na energia mecânica e assim por diante, que elas estão espalhadas no tempo e no espaço, para você imaginar como que a percepção é possível, você tem que imaginar agora um organismo que vai percorrer, né, essas informações que estão espalhadas no espaço e no tempo, no ambiente, para conseguir perceber. Então, a percepção é alguma coisa que acontece ao longo do tempo, é um ato contínuo que não cessa nunca. Isso é, inclusive, uma imagem que ele herda do William James, né? O fluxo da experiência, algo contínuo, não é simplesmente algo que a gente deve imaginar como pequenos recortes, né, estáticos, é algo dinâmico, contínuo, que ocorre, então, ao longo do tempo, e que exige essa atividade exploratória do organismo, né? Se ele não se mover, ele não vai capturar essas informações. Então, por exemplo, o tamanho relativo de um objeto em relação ao seu terreno. Se um objeto está próximo de mim, ou se ele está muito distante, pode variar, claro, aquilo que a gente chama do tamanho aparente, né? O tamanho que ele vai ocupar no meu campo visual pode alterar. Mas tem uma coisa que é invariável. A quantidade, digamos assim, de unidades do terreno que ele vai ocluir, que ele vai, né, esconder. Então, um objeto muito próximo ou muito longe, ele sempre oclui a mesma quantidade do terreno. Mas isso é algo que eu percebo só enquanto eu estou indo ou voltando, né, me afastando ou me aproximando em relação ao objeto. Eu percebo isso que se mantém como um constante. A mesma coisa, todos os objetos que, por exemplo, estão abaixo da linha do horizonte, eles estão abaixo, né, dos meus olhos. Se eu estou, claro, eu posso estar em pé, eu posso estar sentado, mas eu tenho também uma medida relativa aqui da altura do objeto em relação a mim mesmo.
Então, a gente vê também como que o nosso próprio corpo começa a participar aqui também na captura de informações que fazem parte aí do processo perceptivo. Então, é essa imagem que vai surgindo a partir dos estudos do Gibson, né? É um agente ativo que explora o ambiente para poder capturar rica informação que está espalhada no nosso ambiente. Bom, aonde que entra aí a noção de affordances, né? E por que ela é importante? Gibson vai dizer o seguinte: bom, quando a gente captura essas informações que estão aí espalhadas no ambiente, o organismo, ele captura ela em termos do que ele pode fazer com as coisas. Então, a gente não percebe características, a gente diria características categoriais, né, dos objetos, né, como a forma, o vermelho. A gente captura primariamente aquilo que a gente pode fazer com as coisas. Então, eu percebo uma maçã primariamente como algo que é comestível, por exemplo. Eu percebo um banco como sentável, não como tendo 40 centímetros por 30 centímetros e 20 centímetros de altura. Então, o modo como o mundo nos é apresentado à primeira vista é em termos de possibilidades de ações. E a affordances é justamente isso, né? Possibilidades de ação. Ele cunhou esse termo, nem no inglês ele existia, né? Affordances. Existe o verbo to afford, que é oferecer, propiciar, mas o termo, né, affordance, foi cunhado pelo próprio Gibson, e ele indica justamente essa relação que há entre uma característica do ambiente e características do organismo. Então, por exemplo, se eu pego um degrau ele oferece a possibilidade de ser escalado. Só que um degrau, para mim, por exemplo, pode não ser um degrau para uma criança de, sei lá, 3 anos, né? E do mesmo modo, se eu pego talvez uma pessoa com 2 metros de altura, eu sou baixinho, né? Tenho lá 1,60 m e alguma coisa, vai chegar um certo degrau que para essa pessoa continua sendo um degrau, mas para mim já não é mais um degrau. Talvez eu tenha que alçar as mãos assim para conseguir subir aquilo. Então, essas características do ambiente que são percebidas em termos das próprias características do organismo vão variar, claro, conforme você varia o organismo. O que é um degrau para mim não vai ser um degrau para outros organismos. E isso é algo de ser esperado mesmo quando a gente adota essa noção de affordances, né? Porque ela é justamente relacional em natureza. Isso é interessante, porque significa que a gente pode dizer o seguinte: no mesmo ambiente, você vai ter uma grande diversidade de nichos, porque nichos são justamente as possibilidades de ações, aquilo que um organismo pode fazer. E aquilo que um organismo pode fazer depende das habilidades que ele tem. Então, diferentes organismos vão poder fazer diferentes coisas no seu ambiente. Bom, acho que com isso a gente consegue ter pelo menos aqui talvez um quadro geral do que é essa psicologia ecológica e qual que é a principal ideia, né, que está por trás para a gente poder entender como que a percepção funciona, né? A gente percebe, na verdade, affordances, a gente percebe o que a gente pode fazer com as coisas. Bom, isso tem repercussões, pensando agora do lado da filosofia, né? Por que isso me interessou, né? E por que essa concepção, né, de percepção tem me interessado? Ela vai ter consequências aí para a mente corporificada, para a mente estendida, e vou falar também um pouquinho sobre epistemologia dos eixos. Mas antes de passar aqui para as aplicações, não sei se tem alguma questão, alguma coisa que quisesse que eu clarificasse um pouco mais. Não, achei muito interessante o jeito que você explica, bem didático, e pensando assim em pessoas leigas como eu nesse tipo de pesquisa, né? Eu acho que você vai falar disso ainda, mas talvez antecipando sobre
as relações com experimentação, com algo mais concreto, como que você pensa isso? Essa é uma área que, de fato, tem muito experimento, né? Então, a psicologia ecológica já está fazendo aí, ela surgiu nos anos 60 e 70, e o Gibson, ele tinha, digamos assim, um tato para experimentação, então ele era bem conhecido na época por fazer bons experimentos, e tem, de fato, um acúmulo bastante grande aí de experimentação. Esse exemplo que eu dei dos degraus, né, por exemplo, é um estudo clássico, aí foi um aluno do Gibson, Warren, que acabou publicando, então ele pegou várias pessoas de diferentes idades e testou como que elas estavam julgando, o que elas viam como escalável ou não, e detectou que há isso que ele chama de um certo invariante, né? As pessoas podem variar de tamanho, mas elas vão perceber como escalável um degrau que tem uma altura que é pelo menos 0,8 do tamanho da sua perna. Isso é o que se mantém constante. Então, se você pegar uma criança e pega um adulto lá de 2 metros de altura, eles vão variar no que eles vão chamar, claro, de degrau, mas sempre vai respeitar essa relação, né? Nunca vai tomar como sendo um degrau algo que ultrapasse, né, 0,8 da altura da sua perna. Então, mostra como que essa característica, ela permanece mais ou menos constante, mas variando conforme as capacidades ou as propriedades corporais aí do organismo. E tem uma série de outros experimentos que foram feitos também, com tato, por exemplo. Você coloca um bastão na mão da pessoa, e aí coloca também um anteparo, ela não vai ver a mão, nem vai ver esse bastão, na verdade o bastão é colocado depois, e o que se pede é que essa pessoa estime o tamanho desse bastão. E é interessante, se a pessoa não pode mexer a mão, só tem um peso ali do bastão, ela vai errar, ela não vai conseguir estimar o tamanho do bastão. Mas a partir do momento que ela consegue mexer, rotacionando, ela consegue fazer estimativas adequadas e corretas do tamanho do bastão. Então, é interessante, porque isso mostra como que tem informação que tem a ver aí com a gravidade, com a força de torção, e isso tem a ver também com a distribuição de massa do bastão, mas tem informação bastante rica, né, no ambiente para que se perceba determinadas características, né, que essa é uma das hipóteses empíricas, né, digamos assim, do Gibson. Na verdade, tem muito mais informação do que o pessoal estava dizendo. E por que isso é importante para a psicologia ecológica? Porque se tem muito mais informação e você consegue capturar essa informação simplesmente explorando o ambiente, eu não preciso de ter todo aquele maquinário para poder falar de representações, de manipulação de representações que ocorrem no cérebro para poder explicar como que a gente consegue, né, perceber. Então, sim, tem bastante experimentação. Bom, eu não faço experimentação, eu estou aqui do lado do psicólogo, eu estou tentando trabalhar as coisas mais de um lado conceitual. Então, por exemplo, tentar entender o que é essa noção de informação ecológica, tentar entender a noção de afordos, o que significa dizer que você tem uma relação, né, entre, de um lado, uma característica do ambiente, e do outro lado, a característica do organismo, do ponto de vista ontológico, né, como que a gente precisa conceber melhor o que está de cada lado, né? Então, quando eu pego do lado do organismo, tem uma grande discussão. Tem gente que vai dizer que são propriedades meramente corporais. Por exemplo, no caso da escalabilidade, o tamanho da perna. E isso está em relação com o tamanho do degrau, e é essa relação que dá a noção de escalabilidade. Só que isso não parece ser suficiente, porque teve outros experimentos, depois desse do Warren, que eu chamei a atenção, teve um outro grupo, isso mais recente, nos anos 2000 e alguma coisa, que eles pegaram o seguinte, eles pegaram indivíduos da mesma altura, mas com diferentes preparações corporais e de diferentes idades, que é algo que não havia sido contemplado pelo estudo original lá do Warren. E é de se esperar que se eu pego um jovem de 1,70 m e pego um idoso de, sei lá, 80 anos, também de 1,70 m, vai haver diferença no que um vai tomar como escalável ou não. Então, não pode ser só o tamanho da perna. Aí alguns chamaram a atenção de que
aquilo que está do lado, né, digamos assim, do organismo, nessa relação de affordance, não é exatamente uma propriedade corporal, é a habilidade, é a flexibilidade que o organismo tem, né, de realizar determinadas ações. Então, nesse caso da escalabilidade, eles detectaram que é a posição que a pessoa coloca, né, o quão longe ou quão próximo a pessoa coloca o pé do degrau, que vai indicar, né, se ela toma aquilo como escalável ou não. E isso aponta para a habilidade de escalar. Então, o que está do lado do organismo não é exatamente só as propriedades corporais, mas as suas habilidades. Mas essa já é uma discussão, claro, que em parte começa a ficar um pouco conceitual, né? O que é essa noção de affordance e como que a gente entende, né, essa noção de habilidade que é constitutiva, então, da noção de affordance, né? Como filósofo, eu tento contribuir, né, mais com essa discussão que eu diria simplesmente conceitual, teórica conceitual, né? Então, eu não faço experimento, mas eu me aproveito, né, claro, dessa literatura que existe, e muito rica nos últimos 10, 15 anos na área dos esportes também. E, obviamente, isso era de se esperar, porque como é uma teoria da percepção pensada para um organismo que está o tempo todo se movendo no ambiente, então, a gente cortou completamente com aquela ideia de um organismo que está contemplando o mundo, é sempre um organismo que está se mexendo, se movendo e se adaptando ao mundo. É claro que uma teoria como essa cai como uma luva aí para quem está trabalhando com esportes, já que a gente está imaginando seres que estão sempre agindo, né, realizando uma tarefa aí qualquer. Então, tem muita pesquisa, de fato, sendo feita, empírica, nessa área e usando a psicologia ecológica, como que a gente pode melhorar, né, o treinamento, dada essa imagem que a gente tem da percepção. Mas queria emendar uma outra questão nessa. Como que é a visão que os psicólogos têm dos filósofos nessa área? Existe um trabalho comum? As reflexões filosóficas interessam quem trabalha com a parte mais prática? Como que é mais ou menos essa relação? Nessa área específica da psicologia ecológica, as pessoas que eu conheço, com quem eu tenho interagido, eles são bastante abertos. Isso pode se dever ao próprio Gibson, que tinha, de fato, um interesse muito grande com a filosofia, né? Isso aparece nos textos dele, ele reflete, ele transpira alguns autores, sabe-se, ele não fala, isso é curioso, ele não fala nunca do Merleau-Ponty, por exemplo, mas ele deu aula sobre a fenomenologia da percepção, isso está registrado, né? Outras coisas que transpira também, o Ryle, por exemplo, a distinção do Ryle entre know-how e know-that. O know-how está muito forte na filosofia do Gibson, na psicologia ecológica, e de fato a gente vê que ele está se lançando de algumas noções que vêm de alguns filósofos. Ele publicou também um texto na Síntese, onde inclusive ele estava pedindo ajuda aos filósofos. Por quê? Porque ele vê a sua teoria da percepção como uma espécie de realismo direto. A ideia dele é de que nós estamos, de fato, percebendo essas affordances, que são relacionais, mas que nem por isso elas são menos reais, né? Elas são relações entre características do ambiente e características do organismo, mesmo que sejam as habilidades do organismo. E nós não precisamos de representações, de nada interfaceando o nosso contato, né, cognitivo com o mundo. Então, ele escreve esse artigo, que foi publicado na Síntese, onde ele chama os filósofos, epistemólogos, né? Eu tenho aqui uma teoria da psicologia, né? Vocês podem vir com um arcabouço, né, filosófico mais pujante, né, para poder dar um pouco mais aqui de carne, né, para essas discussões que são mais filosóficas, né? O que a gente percebe é real, não é real, e assim por diante, né? Então, tem esse comércio, sim. Bom, você perguntou do outro lado, né? Como que os psicólogos recebem. Eu acho que por conta desse interesse inicial do Gibson, a maior parte, o Kimiro, por exemplo, que ele trabalha no instituto que é isto, né? Filosofia e psicologia. Eu já vi ele se descrevendo como
às vezes psicólogo, às vezes como filósofo, às vezes como filósofo da psicologia. Então, tem essa receptividade. Tem o Harry Heft, por exemplo, também, que esse tem formação em psicologia, mas que estuda, né, a psicologia ecológica, tem vários livros publicados sobre o tema, e ele certamente está reportando, por exemplo, a William James, a vários outros filósofos que são importantes para a gente poder entender o pensamento do Gibson, né, a psicologia ecológica como um todo. Então, eu acho que nessa área, eu não vou dizer que só por conta do Gibson, né, mas nessa área tem sido um caminho, de fato, de mão dupla, né? Então, o comércio tem sido bastante rico. Não conseguiria expandir isso para a psicologia como um todo, né? Acho que tem áreas mais duras, onde talvez a recepção não seja tão boa, né? Até porque a psicologia, digamos assim, é uma filha mais nova, né, mais recente da filosofia, e às vezes para ganhar uma certa independência, eles, né, querem manter um pouco de distância, né? Até a gente andar por conta própria, vão ficar um pouco longe aí dos filósofos, né? Depois, quem sabe, a gente volta, né? Acho que acontece isso um pouco. Muito bom. Obrigado pelas respostas. Pode prosseguir aí nas suas Tá. Bom, anotações. tá. A minha ideia agora é falar um pouquinho, né, de algumas aplicações, né, como que eu tenho usado, então, essa abordagem acerca da percepção para poder pensar em algumas questões da filosofia, né. Então, quando a gente pensa, por exemplo, mente corporificada e mente estendida, né, que são duas teses aí importantes na filosofia da mente mais atual, né. A mente corporificada, basicamente, é a tese de que, bom, a gente precisa envolver também características do corpo quando a gente pensa na mente, né? A mente não é... Mesmo se eu sou, por exemplo, um materialista, eu não posso mais entender a mente simplesmente como repousando sobre o cérebro. Eu tenho que envolver minimamente, por exemplo, o corpo. E aqui é curioso, se a gente volta de novo a William James, é algo que também já está presente, por exemplo, na perspectiva dele acerca da mente. Se a gente pega a teoria das emoções, né, do William James, ela é fortemente corporal, né? Uma emoção é a percepção que a gente tem das nossas alterações corporais, né? E diferentes emoções vão ter diferentes padrões de alteração corporal. Então, eu não posso mais pensar as características dos nossos estados mentais sem envolver o corpo como um todo. Bom, quando eu pego a psicologia ecológica, a gente pode pensar ela também como já trazendo algumas inovações também que nos levam a pensar que o corpo ele tem de estar presente quando a gente pensa, por exemplo, no caso da percepção. Como eu disse, o mundo que é percebido é o mundo das possibilidades de ações, é o mundo do que a gente pode fazer com as coisas. Mas o que a gente pode fazer com as coisas depende das nossas habilidades, depende das nossas potências, que são entendidas aqui não meramente em termos das minhas operações cerebrais, mas em termos das minhas capacidades corporais como um todo. Então, o próprio mundo, ele é conceptualizado, né, digamos, o mundo perceptivo, né, ele é conceptualizado em termos que são relativos às minhas habilidades corporais. Então, essa é uma maneira de dizer que a percepção, ela mesma, então, é moldada corporalmente. Um outro ponto que também leva nessa mesma direção é que a própria percepção, ela envolve movimento. Né? Os exemplos que eu dei, que você precisa se aproximar, se afastar de um objeto para poder perceber o tamanho relativo dele, exige, então, um corpo que está interagindo com o ambiente, que está movendo-se nesse ambiente para poder capturar essa rica informação que está aí espalhada no espaço e no tempo. Então, novamente, não é simplesmente algo meramente acidental, é algo que é necessário para que a percepção ocorra, que você esteja se movendo. Então, inclusive, o Gibson critica muito os experimentos que eram feitos na época. Tinha até um aparelho que você imobilizava a cabeça do indivíduo, o corpo, os olhos, colocava algo assim para que a pessoa nem piscasse,
e ficava lá projetando, né, umas luzinhas e depois perguntando exatamente que tipo de sensação o organismo, o sujeito, né, estava tendo, né? O Gibson vai dizer, isso daí você pode estar coletando informação sobre sensações, mas isso não tem nada a ver com percepção, né? Você está estudando uma outra coisa. Então, ele é muito crítico de vários experimentos que simplesmente ignoravam, né, a capacidade exploratória do organismo. Bom, e a outra ideia que está junto aí também, que a gente chamaria uma espécie de substituição, a gente não precisa mais falar de representação, a gente fala de um contato cognitivo direto. Aqui interessante, o Gibson, inclusive, ele vai sugerir que a gente deveria substituir aquela metáfora que está surgindo lá nos anos 60, né, da mente como um computador, né, todo mundo usando inteligência artificial. O Gibson vai dizer, eu acho que a metáfora melhor é a metáfora do rádio. Na verdade, a gente está se sintonizando com o nosso ambiente. Exploratoriamente, a gente vai se adaptando ao ambiente, vai se sintonizando a ele, do mesmo modo como a gente se sintoniza a uma estação de rádio. Ele acha essa uma metáfora mais interessante. Claro que ela implica essa atividade de exploração e por meio da qual você vai tentar capturar essas informações que estão aí presentes no ambiente e se sintonizar a essas informações, a essas affordances, né? Então, mais uma vez aqui, você precisa do corpo também para poder se sintonizar ao seu ambiente, né? O modo como você vai se sintonizar vai depender das suas habilidades e das características que o ambiente ele te oferece, né? Então, acho que isso mostra como que a percepção ela é corporal, né, do início ao fim. Bom, a mente estendida ela também pode entrar aqui da seguinte maneira, né? Uma das teses da mente estendida é dizer que, por exemplo, parte dos nossos processos eles envolvem, né, o ambiente. Então, se a gente pega lá o texto clássico, né, do Clarke e do Chalmers, né, o exemplo do jogo Tetris, você pode jogar ele de duas maneiras, né? Ou você fica imaginando as peças caindo em diferentes posições e aí, né, tenta ver se elas se encaixam com as peças que estão lá embaixo. Ou você interage com o mundo, com um joystick, um controle, e aí modifica a posição da peça e vê, né, diretamente se a peça está numa boa posição e já coloca ela lá. Então, a ideia aqui é que com interações com o ambiente você pode melhorar, né, a sua performance em determinados processos cognitivos. Nesse caso aqui, o uso de um joystick. Mas a gente pode pensar, fazer conta também, como você usa lápis e papel, em vez de fazer isso de cabeça, isso também é mente estendida. Atualmente, os nossos celulares também são as nossas memórias, muitas coisas, né, o computador, as nossas agendas, acaba funcionando também como extensões, né, da nossa mente, né? Muita informação a gente já não tenta mais manter, a gente coloca elas em dispositivos externos, né? Mas, como eu disse, no caso da psicologia ecológica também, o que a gente está dizendo é o seguinte: olha, a percepção ela é justamente essa manipulação direta com essa informação ambiental. Então, em vez de eu ficar lá como se imaginava, né, previamente, que a gente iria construir sobre as sensações uma representação do mundo externo, o que a gente está fazendo, então, na verdade, é manipulando as informações diretamente através das diversas atividades exploratórias que o organismo ele realiza. Então, essa é uma maneira também de estender a sua percepção, já que a percepção vai envolver a manipulação de informações que estão espalhadas aí no ambiente, em vez de ser processamento, né, que ocorre na minha própria cabeça. Então, acho que dá para fazer esse paralelo também. Tem um experimento interessante, aqui a Eleanor Gibson, que é, enfim, uma das fundadoras aí da psicologia ecológica também, que idealizou esse experimento, que ele é o seguinte: é uma plataforma de vidro, e aí, num determinado momento, você tem, né, digamos, algo que seria mais ou menos como um certo abismo, né? A plataforma continua, mas você tem, né, a marca ali de como se fosse um abismo, né? Para quem está olhando, a ideia é que o vidro seja translúcido, né? Você
não tem a percepção ali do vidro, o que você vê seria uma espécie de abismo. Bom, essa plataforma foi usada para poder experimentar com crianças, né, de 3 meses de idade, para poder ver se elas iam parar, né, elas estão engateando ali, 3, 4 meses, elas estão engateando, se elas vão parar diante do abismo ou se elas vão continuar. Do outro lado, né, dessa plataforma, tem lá uma cuidadora que fica lá chamando a atenção da criança para incentivá-la, né, a fazer essa travessia, né? E o que se detectou é que as crianças param, né? Elas percebem, então, já bem cedo que tem ali um perigo, né? Então, o modo como se coloca não é que está percebendo exatamente uma figura geométrica, mas está percebendo algo que oferece cair, né? Oferece, então, um perigo. Outros pesquisadores que vieram depois da Eleonor, eles fizeram uma modificação nessa plataforma, de tal forma que você pudesse regular a profundidade desse abismo, né, do buraco que estava ali, né, aparecendo para a criança, de tal modo que ficasse ambíguo para a criança se aquilo oferece, enfim, a possibilidade de cair ou não. E aí o curioso é o seguinte, nessas situações em que ficava ambíguo, a criança ela olha para o cuidador e tenta procurar na expressão facial do cuidador informação para poder desambiguar a informação que ela está percebendo. Então, se o cuidador faz uma cara de feliz ou de encorajamento, a criança atravessa, como se não oferecesse perigo. Se, no entanto, o cuidador faz uma cara de espanto ou alguma coisa de medo, né, a criança ela não atravessa. Então, ela está usando aquela informação para desambiguar a parte informação que ela tem, já que o experimento foi feito para que a profundidade ali ficasse ambígua. Não está claro para a criança se aquilo vai oferecer uma queda ou não, né? Se é um degrau pequenininho que ela consegue caminhar ou se é um degrau suficiente que vai oferecer uma queda que poderia, né, feri-la, né? Mas isso é interessante, porque mostra mais um caso também aqui, que eu vou dizer que de mente socialmente estendida, porque a criança que tá executando uma tarefa cognitiva, decidindo, né, se aquela situação oferece perigo ou não, e ela está usando informação que vem dos seus pares, né, dos seus cuidadores, para desambiguar essa informação que ela tem, que não é completa no momento. Então, ela está se apoiando nos outros, uma espécie de testemunho aqui para poder resolver a sua tarefa cognitiva. Essa é uma maneira de tentar ver também como que, desde muito cedo, né, a gente está falando de crianças aqui que ainda não estão falando ainda, desde muito cedo, né, as nossas mentes já podem ser ditas, né, socialmente estendidas. Então, acho que isso é mais uma aplicação que a psicologia, né, digamos assim, ecológica, me permite explorar e que tem interesse aí, certamente, para a filosofia. Bom, agora eu vou mudar um pouquinho e falar rapidamente aqui daquilo que se chama da epistemologia dos eixos, que é onde eu encontrei também mais um lugar assim para poder aplicar a psicologia ecológica. Bom, a epistemologia dos eixos, ou Hinge, epistemology, que vem do inglês, né, da Hinge Propositions, né, isso aparece lá no livro da Certeza. Bom, tem gente que vai traduzir também proposições fulcrais, enfim, tem uma grande discussão aí com os Wittgensteinianos sobre como traduzir as Hinge, não estou muito preocupado com isso. Também não estou preocupado em oferecer uma interpretação, né, do da Certeza. Tem muitas possibilidades. Estou tentando aqui só usar algumas coisas que aparecem lá e oferecer uma abordagem de como que a gente entende essas Hinge Propositions, né? Bom, lá no Da Certeza, essas Hinge Propositions, então essas proposições que eu vou chamar aqui de proposições eixo, tá? Sem nenhum comprometimento aqui com sendo a melhor ou a pior tradução.
Mas essas proposições eixo, elas cumprem um papel estruturante, né? Quando a gente começa a dar razões para as nossas crenças, a gente sempre procura outras crenças que são, claro, digamos, mais confiáveis do que aquelas que estão, né, sob litígio. Até porque não dá para imaginar que seja o contrário, né? Eu não vou poder justificar uma proposição por outra que é mais dúbia ainda, né? O meu interlocutor não vai, obviamente, aceitar. Mas quando eu vou fazer esse encadeamento, então, sempre procurando, né, crenças cada vez mais certas, né, eu vou chegar num determinado ponto onde eu não vou conseguir apelar para mais nada, né? E essas são justamente as tais proposições eixo, ou hinge propositions, né? Então, eu tenho duas mãos, o mundo exterior existe, há outras mentes, são exemplos, né, que o Wittgenstein vai dar lá no da certeza de hinge propositions, né? E aí tem uma grande controvérsia como entender essas proposições, né? Então, tem basicamente duas correntes, né? Umas que eu vou chamar de epistêmicas e outras de não epistêmicas. As epistêmicas tentam mostrar como que essas proposições podem ter aí uma certa autoevidência, podem constituir uma forma de conhecimento, alguma coisa assim. E tem as não epistêmicas, né, que é a que me interessa mais. E uma delas, inclusive, vai dizer que, apesar de ser chamada de proposições, né, eixo, no fundo, elas não são proposições. E, inclusive, isso tem algum respaldo, né, em algumas afirmações que o Wittgenstein vai fazer. Não são as hinge propositions não são proposições empíricas, não podem ser nem confirmadas nem desconfirmadas, né? Elas são regras, alguns vão dizer, né? Regras gramaticais, elas constituem, elas dizem aquilo que serve de razão para o quê, né? Mas elas mesmas não são afirmações, né? São regras que instauram um campo de investigação. Bom, tem uma intérprete do Wittgenstein, a Moral Shylock, que eu gosto muito, e ela vai sugerir o seguinte: na verdade, a gente deveria ver essas proposições hinge como maneiras de agir, né? Então, por exemplo, quando você toma determinados fósseis como indicativo de que certos animais viveram aqui há tantos anos, isso é uma maneira de você agir e de estipular, né, o que é evidência para o quê. Eu acho isso bastante interessante. Mas, ao mesmo tempo, e o que me incomodou um pouco na leitura dela, é que não parecia haver uma restrição sobre essas maneiras de agir. Será que qualquer maneira de agir poderia ser solidificada a ponto de se tornar, né, uma espécie de hinge proposition? Isso me levou à suspeita de que um certo relativismo poderia estar aí ainda presente, né, nessa leitura, né? Então, um dos exemplos que aparece, inclusive, no da certeza, né? O Wittgenstein fala, alguém poderia ter nascido numa cultura e foi inculcado, por exemplo, de que o mundo existe há 50 anos só. E isso seria para ele, né, uma espécie de hinge proposition. E alguém poderia dizer, a maneira desse pessoal agir é assim mesmo, né? Então, não tem muito o que dizer, né? Isso me gerou embora eu goste bastante dessa ideia de maneiras de agir, eu acho que a gente teria que distinguir maneiras de agir que podem servir, né, desse fundamento não fundamentado, de outras, enfim, que não podem servir de fundamento não fundamentado. E aí que eu olhei de novo para a psicologia ecológica e a maneira como ela entende que as nossas habilidades, elas são sempre uma espécie de sintonia com o nosso próprio ambiente. Aí a minha ideia basicamente foi dizer o seguinte: olha, por que a gente não pega as maneiras de agir que são constitutivas de habilidades? Essas, sim, podem ser associadas a proposições hinge. Outras maneiras de agir que não estão associadas a habilidades, bom, essas não vão, então, ser associadas a proposições eixo ou proposições hinge propositions, né? Então, eu tenho, digamos assim, uma espécie de critério. E como as nossas habilidades, elas devem ser pensadas como tendo sempre pano de fundo um certo ambiente e um processo antecedente de sintonização do organismo com esse ambiente, então
eu tenho uma certa garantia aí de que eu tenho um certo tipo de contato cognitivo com esse ambiente em função dessas minhas habilidades que me mantêm, né, em contato com o meu próprio ambiente. Isso, claro, eu posso aplicar para várias áreas, inclusive até para problema de outras mentes, né? Que essa é uma das Indie Propositions, né? Há outras mentes também, né? Que aparecem em algum momento lá da certeza. A gente pode imaginar que nós temos, de fato, uma série, imaginar não, na verdade, descrever, né? Acho que seria o mais correto. Nós temos uma série de habilidades por meio das quais a gente rastreia a agencialidade das outras pessoas com as quais a gente interage. Muito cedo, por exemplo, uma criança é capaz de fazer a distinção entre alguém que anda bem e mal de bicicleta, em alguém que é agressivo ou menos agressivo. Veja que esses são traços mentais, né? Se é hábil, não hábil, se é agressivo, não agressivo. E nós temos essas habilidades por meio das quais a gente rastreia o comportamento das outras pessoas, a gente acompanha o comportamento das outras pessoas fazendo essas distinções, gentil, não gentil, hábil, não hábil, destro, não destro, e assim por diante. E essas são habilidades por meio das quais a gente interage uns com os outros, e não dá nem para imaginar como que seria, né, o nosso mundo perceptivo sem essas habilidades. Então, o outro sempre é apresentado a nós já a partir do modo como nós rastreamos, né, essas características. Muito antes de ter crenças sobre, né, o que aquela pessoa pensa acerca do mundo, eu já consigo rastrear esses atributos mais gerais, né, da mente do outro. Então, uma maneira de tentar entender por que estaria tão enfronhado, né, a outras mentes é porque nós já temos, já desde muito cedo, uma série de habilidades por meio das quais nós rastreamos uma série de características mentais das outras pessoas. Então, a outras mentes está enraizada nessas habilidades que nós temos e que uma criança já muito pequena já consegue manifestar. Então, aí acho que seria mais um outro exemplo em que a gente pode usar essa ideia de pensar sempre, né, o sistema, o organismo, o ambiente, as nossas habilidades emergindo dessa sintonia fina que emerge a partir desse processo, né, de sintonização que ocorre quando o organismo se adapta ao seu ambiente. As habilidades, então, é o que emerge desse processo de sintonização, e isso me permite entender, então, por que há um certo conjunto de maneiras de agir que pode, de fato, servir como pano de fundo, onde, de fato, vão se estabelecer, aí sim, investigações onde há coisas que ainda podem ser colocadas em dúvidas, coisas que são ainda incertas, porque a gente está falando de regiões do ambiente que a gente ainda não explorou, que ainda há uma série de incertezas, mas não faz sentido a gente imaginar, dado a sintonização que a gente já tem uns com os outros, que poderíamos estar aí rodeados de não mentes, né? Isso não tem mais lugar, uma vez que a gente entende o modo como as nossas habilidades emergem a partir desse processo de sintonização entre organismo e ambiente. Então, acho que essa é mais uma aplicação interessante aí para a epistemologia, e onde a psicologia ecológica ela me oferece, né, algumas ferramentas para poder pensar também algumas questões tradicionais. Uma última seria o disjuntivismo também, que é uma discussão que aparece aí na filosofia da... Só vou mencionar aqui bem rápido, acho que ela é uma discussão um pouco mais abstrata na filosofia da percepção, mas basicamente a tese do disjuntivismo é dizer o seguinte: percepções, elas têm uma natureza que é muito diferente das alucinações, ou imaginações e sonhos e assim por diante. E muito embora elas possam parecer semelhantes, elas têm naturezas bastante distintas, né? Porque no caso da percepção você tem um envolvimento do objeto externo, no caso da alucinação, de um sonho, você não tem um objeto externo como fazendo parte, né, da sua experiência. E aí, claro, toda a discussão é como explicar essa diferença, uma vez que você reconhece, ou muitos deles, né, de quem defende essas posições, reconhece que essas experiências poderiam ser indistinguíveis.
Bom, a partir da psicologia ecológica, eu consigo explicar por que há a diferença, porque num caso você tem informação que foi capturada, no outro caso você não tem informação ambiental que foi capturada, mas eu não aceito essa ideia da indistinguibilidade. Eu acho que esse é um pressuposto que é dado de barato na discussão e acho que pode ser rejeitado, né? E especialmente isso tem a ver com aquele ponto que eu já mencionei. Normalmente, nessas discussões, você imagina a percepção ocorrendo num instante do tempo e não ao longo do tempo. Mas quando você pensa na percepção ocorrendo ao longo do tempo, e claro, interativamente também com o seu ambiente, há muito mais recursos para você poder distinguir situações de percepção, de situações de alucinação, do que nos casos em que você supõe, né, que o organismo, o agente, a pessoa, ela está numa situação estática, né, onde ela pode ser mais facilmente enganável, né? O Gibson até tem uma frase interessante, né? Você pode até enganar um olho estático, mas não um organismo em movimento. Ele é muito mais difícil de ser ludibriado, né? Então, acho que é mais um lugar também onde a psicologia ecológica ela tem recursos, né, que podem ser explorados para poder responder algumas inquietações que aí filósofos da percepção eles têm apresentado, né? Mas acho que com isso a gente tem pelo menos aí um quadro do que é a psicologia ecológica, quais são as suas principais ideias e onde que ela pode ter repercussões, né, para a filosofia, né? E volto a insistir, acho que é um caminho aí, uma rua de mão dupla, né? Acho que tanto a filosofia pode usufruir da psicologia ecológica, mas também tem um movimento contrário, né? Tem uma série de questões teóricas da psicologia ecológica que vão ensejar, que vão precisar e demandar a atenção cuidadosa, né, que o filósofo normalmente tem com os conceitos, né? Muito bom, Eros. Adorei a sua exposição, como eu já falei, e na sua segunda parte de exposição também, isso aconteceu muito claro e didático e muito interessante também, né? Muitas questões aí que eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo o vídeo, que vão assistir o vídeo até aqui, tem um caminho, né? Um começo para depois pesquisarem por si mesmos. O que eu ia perguntar de final é justamente onde as pessoas podem ter acesso a esse tipo de pesquisa, né? Mesmo quem não está na academia ou quem já está na filosofia ou na psicologia, como que elas podem, enfim, começar? Quais são as principais referências, os textos do Gibson que você fala, como é que está organizada a obra dele? Tem coisa em português? Os seus textos também. Conta um pouco do que tem aí disponível de bibliografia. Sim. Bom, as principais obras, tanto do Gibson quanto da Eleanor Gibson, acho que eu não conheço nenhuma tradução para o português, então, nesse caso, seria no inglês. Eu recomendaria, de fato, a última obra do Gibson, mesmo para um primeiro contato, elas são independentes uma das outras e, na verdade, cada vez mais foi uma tentativa dele reelaborar, né, então, a sua teoria da percepção, então, cada um dos seus livros pode ser, né, abarcado isoladamente, a não ser alguém que queira de fato, né, se aprofundar muito mais, aí sim você tem que olhar para todos. Mas o último deles, que é An Ecological Approach to Visual Perception, né, então uma abordagem ecológica da percepção visual, acho que seria um dos principais livros aí a ser indicado do James Gibson. E também o livro da Eleanor Gibson, né, que é An Ecological Approach to Perceptual Learning, né? Então, uma abordagem ecológica à aprendizagem perceptiva. Acho que seria também um livro bastante importante para quem está interessado em ver mais a parte da aprendizagem, né? Embora eu não tenha enfatizado isso, mas eu disse, né, a gente percebe explorando o mundo, e a gente tem que aprender também, né, a explorar o mundo, e esse é o foco da Eleanor Gibson. Bom, tem de literatura secundária, tem pelo menos um livro do Harry Heft, que eu recomendo também, que é Ecological Psychology in Context. Esse é interessante, inclusive, para os filósofos, porque o Harry Heft vai fazer esse trabalho de, como eu disse, ir lá no William James, no behaviorismo, e ver todas aquelas fontes que influenciaram o Gibson. Então, é um trabalho bastante cuidadoso, de dar um certo contexto mais amplo,
das ideias que estavam ali fervendo, né, na década de 60, que foram, então, sedimentadas na psicologia ecológica. E para quem está interessado em ver várias dessas aplicações, ou várias dessas consequências, né, que eu tenho chamado a atenção da psicologia ecológica para problemas mais próprios da filosofia da mente, da epistemologia, tem um livro de um rapaz, enfim, mais novo, que é o Manuel Herrera Escribano, um espanhol, que é The Philosophy of Affordances. Foi publicado em inglês também, e ele é bastante interessante no sentido de dar esse panorama e mostrar como que a psicologia ecológica, né, tem uma série de aplicações. Eu não falei, mas, por exemplo, no finalzinho desse livro, ele vai mencionar como que a teoria das affordances pode nos ajudar não a trazer respostas, nem a trazer novos insights, mas pelo menos a fazer uma descrição do campo, né, digamos assim, perceptual, das pessoas que estão, por exemplo, em situação de algum tipo de opressão, onde vocês têm, por exemplo, injustiças epistêmicas, racismo, por exemplo, você tentar entender isso em termos das possibilidades de ações que estão sendo restritas, né, para essas pessoas. A gente pensa no caso do apartheid, por exemplo, onde de fato a pessoa não podia sentar num determinado lugar, não podia ir para um determinado lugar, não podia fazer certas coisas, são possibilidades de ações que estão sendo vedadas a essas pessoas, e isso vai diminuindo o campo perceptivo, e para ele isso tem uma repercussão muito forte com a autonomia do agente, porque o agente é entendido aqui em termos das suas possibilidades de ações, o que ele pode fazer com o mundo, e na medida em que ele é educado no meio onde uma série de possibilidades são podadas, então isso certamente vai afetar. Ele menciona também estudo, por exemplo, mostrando, isso é interessante, meninos e meninas nas escolas, os meninos geralmente ocupam um espaço muito maior do que as meninas nas suas brincadeiras, nos pátios, nas horas dos recreios, né? E isso vai ter um efeito também sobre o modo como se ocupa o espaço e as possibilidades que se veem, né, como estando ao seu alcance. Isso não traz, obviamente, são inquietações que já vêm de várias teorias, né? A fenomenologia tem muita coisa a dizer sobre isso, né? Enfim, pensamento crítico também tem muita coisa, certamente muito melhor a dizer sobre isso, mas a ideia dele é simplesmente a gente ter uma ferramenta para poder descrever os efeitos desses fenômenos no campo perceptivo. Acho que esse seria o ponto, talvez, aqui interessante. Em termos de resposta, não tem nenhuma resposta interessante, porque essa é uma discussão da política, enfim, da ética, mas em termos de descrição do impacto que essas injustiças epistêmicas e de várias ordens, né, morais têm, o impacto que isso tem no campo perceptivo pode ser descrito, né, de uma maneira talvez que torne mais claro, né, os efeitos a partir da psicologia ecológica. Bom, em português tem a tese de doutorado da Juliane Moroni, que você já entrevistou aqui. Ela trabalha também com psicologia ecológica e outros assuntos, então eu recomendo fortemente também. Eu tenho um texto de introdutória à psicologia ecológica que vai ser publicado no final desse ano, então no site lá da academia, as pessoas já podem encontrar, já está disponível. E tenho também, enfim, outros artigos sobre esses pontos que eu chamei a atenção, que também pode encontrar no meu site também, sobre a aplicação da psicologia ecológica na epistemology, sobre mente estendida, mente corporificada. Também tenho artigos, né, que vão explorar cada um desses aspectos aí ou consequências, né, da psicologia ecológica. Eu acho que é uma área bastante vibrante e com uma rica, acho que esse é o ponto que você chamou a atenção na sua pergunta, né? Com uma rica interlocução com a filosofia, né? E isso é o que torna, de fato, bastante atrativo. Maravilha, Eras. Muito obrigado pela sua entrevista. Gostei muito. Se quiser dizer mais alguma última coisa aí antes da gente encerrar, eu vou colocar os links dessas referências que você passou aqui na descrição do vídeo, né, para facilitar. Se quiser dizer alguma última coisa, sempre agradecendo a sua presença.
Eu que agradeço o convite, é uma grande oportunidade estar aqui, poder falar um pouquinho da minha pesquisa. Como eu disse, o seu canal aqui é excelente, a gente ter esse contato com a diversidade da filosofia, acho que isso é muito importante. A filosofia não é ciência normal, então não adianta a gente querer que as pessoas façam filosofia de um jeito só, de uma abordagem só. Na verdade, a riqueza da filosofia está, eu acho, pelo menos aqui é, claro, a minha reflexão pessoal, acho que a gente compartilha isso, mas está na sua diversidade, essa é a riqueza, a potência da filosofia. Então é muito bom que isso esteja sendo estimulado, que as pessoas tenham, né, essa visibilidade. Isso cria novamente aí mais oportunidades, mais possibilidades de ações, né? Então as pessoas ficam mais encorajadas, se sentem mais chamadas, mais solicitadas, justamente para poder explorar ideias que até então não estavam sendo exploradas. Então agradeço novamente aí por esse espaço e um prazer ter conversado aqui contigo. Muito bom, professor. Para quem assistiu aqui, também agradeço. Fica esse registro aí sobre psicologia ecológica, muito interessante. Deixem comentários, né, o que vocês acharam, sugestões, enfim. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.